Esse vídeo vai ser polêmico, mas é importante. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Agora que Lula está novamente elegível para 2022, pelo menos por hora, muita gente tem apontado o risco de fraude nessas eleições. Agora o Alexandre de Moraes vai fraudar a eleição de 2022 e é certeza o Lula voltar. Outros complementam: olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu entendo a preocupação, considero ela pertinente, mas quero apresentar um ponto de vista alternativo a isso. Como eu já disse em outros vídeos, acho mais provável, mesmo com Lula concorrendo, que Bolsonaro se reeleja em 2022. Ainda está longe, lógico, muita coisa pode mudar até lá, mas presidentes no Brasil com a máquina pública na mão raramente não são reeleitos. Se até a Dilma conseguiu, qualquer um consegue. Mas e a fraude? Não vou dizer que não vai haver fraude, apenas que o tipo de fraude que acontece com mais frequência em eleições não é a que você espera. Portanto, você precisa ficar atento a outros sinais para identificar fraude em eleições. Tipicamente, elas acontecem antes da eleição, não durante a votação nem depois na totalização. E um caso que eu posso apresentar para vocês disso é justamente o caso americano. O que causou os números totalmente fora do normal nas últimas eleições foi, em última análise, a votação pelos correios sem validação de assinaturas. E isso foi feito muito antes da eleição, via leis aprovadas em vários estados. Republicanos poderiam já ter prevenido isso, apenas não perceberam a fraude antes. Votação e a contagem de votos em si é um momento em que todo mundo está prestando atenção. Não é que não possa haver fraude ali também, apenas é que é muito menos provável, justamente porque todo mundo está prestando atenção. E digo isso porque, bem, não vou dizer que eu sou um especialista no assunto, apenas afirmo que cheguei a estudar este assunto a fundo. Meu trabalho de conclusão de curso no curso de Direito foi feito sobre sistemas eleitorais e fraude. Eu, na época, acabei me empolgando com a coisa e estudei muito mais do que precisava só para fazer um TCC. Inclusive fraudes que aconteceram no passado, fraudes no Brasil e etc. E como isso dirigiu a evolução dos sistemas de votação no mundo todo ao longo do tempo. E a minha principal conclusão sobre eleições é que elas são o que tem de mais longe do direito natural nos ordenamentos legais do mundo todo. É a coisa mais artificial, competindo ombro a ombro com a legislação tributária. Ou seja, as coisas mais estranhas à ética que existem, tributo e eleições. Olha que curiosidade. Mas o fato é que as fraudes em eleições não são difíceis de imaginar. Muitas pessoas, porém, como eu avisei, acabam vendo o problema errado. Por exemplo, basta ver a quantidade enorme de pessoas que acha que imprimir o voto vai resolver algum problema. Olha os Estados Unidos com seus votos impressos, tiveram eleições igualmente suspeitas, porque exatamente o ponto da fraude é anterior à contagem de votos. Não estou dizendo, novamente, que não pode haver fraude na contagem, mas essa tipicamente é mais difícil, é menor, é mais localizada. Vou explicar o problema de forma lógica. O grande problema da fraude, lógico, é evitar que um candidato possa adulterar o resultado de uma eleição, seja para aumentar seus votos, seja para diminuir os votos do adversário. O resultado final da eleição é o grande ativo de valor a ser preservado. O mesmo é gerado a partir, lógico, da totalização de votos. Eu não sei como é que isso é feito lá no TSE, se é um banco de dados só, se é por estado, se é por cidade, mas seja como for, existe uma forma de consolidar os dados de várias urnas. As urnas eletrônicas geram os dados da votação para a totalização e, ao mesmo tempo, geram os boletins de urna que podem ser contabilizados por partido de forma independente. Isso meio que garante contra fraudes no processo de totalização, porque muitos partidos, muitos candidatos fazem essa conta na mão para verificar que não há perda de voto em algum lugar. Agora, o resultado final é um só, é um grande relatório somado de números. O número de urnas eletrônicas no Brasil é de aproximadamente 500 mil. E se alguém for fraudar essa parte final do processo, tem que fazer isso em 24 horas ou no máximo 48 horas, porque é o prazo em que acontece a inseminação da urna, a votação, a totalização e a declaração do vencedor. Tipicamente, no dia da eleição, mais à noite, já sabemos quem ganhou. Embora, de novo, segurança 100% seja impossível, tudo
tudo pode, em tese, ter fraude, na prática é um prazo muito curto, com um universo relativamente pequeno de pontos a atacar. Pessoas olham muito para a totalização porque ela é a última etapa, mas raramente existem fraudes ali, e quando existem, tipicamente são coisas pequenas que não mudam o resultado total. Justamente porque todo mundo está olhando, o número de oportunidades de fraude são pequenos em comparação com o que está antes da urna. Porque veja, a informação do voto é gerada a partir das informações de eleitores, o cadastro de eleitores, o cadastro de candidatos, o software da urna. Tudo isso é preparado antes. Ainda tem o eleitor indo na sessão votar e os mesários que gerenciam a eleição. Repara como os números aqui são muito maiores. Em ordens de grandeza aproximados, são 150 milhões de eleitores no Brasil, 1 milhão de mesários. Todas essas informações têm, lógico, processo de autenticação. Cada eleitor precisa se identificar para tirar o título e poder votar. Candidatos têm que seguir todo um processo para se candidatar, eu imagino. Da mesma forma, os mesários. O software da urna é muito sensível, não tenha dúvidas, mas é um só e passa por um grande número de verificações até pelos partidos políticos. Finalmente, o eleitor também precisa se autenticar com biometria na hora de votar, o que também é uma segurança a mais, uma autenticação. Mas a questão aqui é que nessa parte antes da urna, o eventual atacante tem anos para tentar o ataque. É muito mais provável e simples ele conseguir isso do que tentar depois da votação. A história mostra que a quase totalidade das fraudes foi preparada muito antes do dia da votação por este motivo. Veja a fraude americana. Eles permitiram votos pelo correio sem autenticação do eleitor através de leis e decisões judiciais. Isso, do meu ponto de vista, já foi a fraude. O resto foi só questão de contratar gente para preencher voto e mandar pelo correio. Esse foi o ataque feito. Aquele negócio de contaram errado, contaram 2 vezes o voto, não sei o que lá, isso foi detalhe. Se aconteceu isso, foi pontual e não afetou o resultado. O que afetou foi o voto pelos correios sem autenticação. E esse ataque foi feito muito antes da eleição e os republicanos deixaram passar. Na contagem final dos votos, pode ter tido alguma fraude? Até pode, mas como disse, a chance é pequena e se teve foi pontual. Não mudou o resultado de forma significativa. No final das contas, se as pessoas estão preocupadas com a segurança das eleições de 2022, elas precisam prestar atenção no que está feito antes do dia. Primeira coisa, esqueçam voto impresso. Eu também acho que seria algo desejável, mais do ponto de vista de satisfação social do que do ponto de vista técnico. Tecnicamente não resolve nada, porque em tese o eleitor vai continuar reclamando que a impressora imprimiu o voto errado. Recontagem manual não resolve absolutamente nada, é só ver as recontagens do Trump e mais, todas as recontagens da história. Portanto, tecnicamente isso faz zero diferença, essa coisa de voto impresso, mas como muito bem decidiu a Suprema Corte alemã neste caso, o processo de votação precisa ser compreendido e entendido como seguro, mesmo por aqueles que não têm capacidade técnica. Por isso, no final das contas, eu sou favorável ao voto impresso sim. Ele só não vai resolver questão de fraude, vai resolver apenas questão de legitimidade eleitoral. De qualquer forma, é inviável implementar isso até 2022. 2022 é ano que vem. Só a licitação para comprar urnas com votação impressa já é totalmente impossível. Portanto, para 2022, esqueçam. Fraude, por outro lado, se houver, vai ser do outro lado. Por exemplo, ministros derrubando a necessidade de autenticação biométrica para votar. Muita gente não percebe o problema por trás disso. Existem um sem número de títulos vendidos no Brasil. O político busca uma família pobre do interior e compra os títulos das pessoas. Dá uma grana para eles e fica com os títulos. Depois manda algum cabo eleitoral dele medianamente parecido com a pessoa ir votar. Sem autenticação no momento da votação, certamente abre, nem que as pessoas fiquem colocando o dedo na urna por conta de coronavírus. Vamos acabar com a autenticação biométrica. Olha a fraude aí. Outro truque muito comum são mutirões de emissão de título. Governos, principalmente os de esquerda no Nordeste, eu tenho certeza, vão inventar iniciativas para o eleitor regularizar sua situação eleitoral. A ideia é fazer um monte de gente nova tirar título, porque com isso eles conseguem passar também um monte de gente tirando título falso. Tem que ser mutirão porque senão dá na pinta aparecer aquele monte de título novo sem motivo algum.
Mas como teve um mutirão, vai o pessoal do partido lá tirar o terceiro, quarto, quinto título eleitoral e consegue dessa forma fazer fraude também. Outra iniciativa que você pode ajudar é se voluntariando como mesário. Sim, eu sei, é terrível perder o dia inteiro, mas o que acontece em muitas cidades pequenas é que funcionários públicos esquerdistas acabam sendo a totalidade dos mesários. E sabe o que pode acontecer se todos os mesários de uma sessão se mancomunarem e resolverem fraudar a votação? Bem, é só você pensar. Faltando 15 minutos para o encerramento da votação, eles podem pegar a lista das pessoas que faltaram, que não foram votar, e podem votar no lugar deles. Pensa bem, não tem nada que impeça isso. A única coisa que impede isso é se houver um mesário que não quer se compactuar com os outros. Mas se todos estiverem juntos, como descobrir isso? O ponto é que a fraude eleitoral é possível sim, mas tipicamente ela não acontece onde você acha que aconteceria. Isso é uma característica, na verdade, de toda fraude, porque fraudes óbvias, aquela fraude onde você espera, você acaba não vendo ela. A fraude que te pega é a fraude que você não espera. Mesmo o caso de fraude no software da urna. Tecnicamente é possível, claro, mas na prática é um ponto tão visado que as possibilidades acabam sendo pequenas. Dos vários sistemas eleitorais que eu estudei, o brasileiro não é ruim não em termos de segurança. Acho mais resistente a fraudes do que, por exemplo, o americano, claramente. Ademais, se o sistema de votações brasileiro fosse tão facilmente fraudável como alguns pensam, eu tenho certeza absoluta que Bolsonaro não teria sido eleito, porque certamente ele é um cara que a elite política não quer de jeito nenhum. Certamente teriam fraudado contra ele. E tem gente falando que fraudaram no primeiro turno, mas se fraudaram no primeiro turno, por que não fraudaram no segundo? Pesquisa é besteira, é só dizer que teve uma virada na última hora. O fato é que, se você está preocupado com fraude, preste atenção nos pontos significativos que levantamos. Menos autenticação, mutirão de regularização eleitoral, fim de biometria, fim da necessidade de documentos para votar, facilidades para votar, seleção específica de mesários. Esses caminhos são muito mais fáceis para a fraude do que tentar adulterar o software ou a contagem de votos no final. Mas no final, como vocês sabem, pouco importa tudo isso, porque, como eu já deixei claro, a democracia em si é uma fraude. Pouco importa se o mecanismo de votação dela é legítimo ou não. O fato é que voto não dá direito de outra pessoa mandar em você em nenhuma situação, sob nenhuma hipótese. Democracia como um todo é uma fraude. Existem sim maneiras de se organizar a sociedade de forma ética, sem fraude. Lógico, não estou falando de ditaduras. Ditadura também é antiético, é ainda pior que democracia. Embora no final das contas elas sejam muito parecidas. De fato, democratas adoram colocar a coisa como se só existissem essas duas possibilidades, democracia ou ditadura, o que é falso. Dentre as várias outras possibilidades está a sociedade de leis privadas, que é o cerne do libertarianismo, em que ordenamentos jurídicos múltiplos convivem no mesmo ambiente. A pessoa, ao invés de votar, escolhe o partido que quer que governe ela. Vai pagar os impostos daquele partido, vai obedecer às leis daquele partido, no ordenamento jurídico dele e pronto. Não há por que todo mundo se submeter ao mesmo ordenamento jurídico só porque 50% das pessoas mais um votou nele. Isso é um absurdo. Cada pessoa deve escolher a empresa de leis privadas que achar melhor. Para entender mais detalhes do que é uma sociedade de leis privadas, veja o meu vídeo O que é uma sociedade de leis privadas no canal Ancapsu Classic, onde eu coloco os vídeos mais teóricos sobre o assunto. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!